Olá pessoal, aqui é a professora Maria, estou passando aqui para discutir um pouco com vocês sobre gestão, avaliação e planejamento escolar. Hoje o nosso tema é gestão, planejamento e avaliação. Muito bem, vamos iniciar falando um pouco sobre o que é a gestão pedagógica. A gestão pedagógica, ela envolve duas dimensões muito importantes que são elas, a política e as ações pedagógicas, que por sua vez devem ser muito bem definidas. O termo gestão, ele é um termo relativamente novo e ele só aparece após a Constituição de 1888, que no artigo 206, no princípio 6º, ele dizia que a gestão pedagógica, a gestão deve ser uma gestão democrática do ensino público na forma da lei. Então, o termo gestão anterior a isso falava-se em administração escolar. Após a Constituição de 1888, esse termo passa a ser empregado como gestão escolar. E isso vai ser reforçado um pouco mais lá na frente com a LDB, que também ela vai tratar do princípio de igualdade. Então, lá no artigo 3 da LDB, ela reforça que a gestão deve ser de igualdade e democrática para todos. Então, a gente vem reforçar aí esses termos a partir dessas duas leis, né, que vem fundamentar. Então, a gestão, nós podemos perceber aqui que a gestão, ela traz dois princípios que são indissociáveis, que são fundamentais dentro desse conceito, que é a ideia de democracia e a ideia de participação. Dentro de uma escola, nós podemos perceber que o nosso produto escolar, ele é fluido, ele é orgânico, ele é subjetivo. E a isso nós vamos dar o nome de aprendizagens. Isso mesmo, no plural, aprendizagens. Por isso, é importante que o gestor pedagógico, ele seja, antes de tudo, um educador. Alguém que realmente conhece o produto com o qual nós vamos estar lidando. Muito bem. Aqui nós temos a seguinte pergunta. Qual é o papel do gestor na escola contemporânea? O gestor escolar tem um papel fundamental em orientar e acompanhar as ações desenvolvidas em uma escola. É ele que pode mobilizar professores e equipe para o acompanhamento do aprendizado de seus alunos. Muito bem, nós podemos perceber aqui que a função do gestor, ela é uma função muito ampla. Aquele gestor de gabinete, aquele que estava lá isolado, lá atrás da sua mesa, esse gestor, ele não encontra mais espaço na escola contemporânea, porque hoje o gestor, ele tem que ser aquela pessoa que está em todos os ambientes da escola. É aquele que conversa com o vigia, é aquele que vai na cantina, vê como é que está o processamento dos alimentos, da merenda, vê como é que está o andamento, é aquele que vai na sala de aula, vê como é que está o trabalho do professor, quais são as necessidades desse professor, é aquele que vai estar o tempo todo envolvido no processo, ouvindo, mediando. Então, essa é, na realidade, a função do gestor, visto que esse gestor, ele tem em suas mãos uma responsabilidade muito grande. Ele está lidando com uma escola e a escola, por sua vez, é aquela que vai fazer acontecer uma educação de qualidade.
E a educação nada mais é do que uma das principais bases da nossa sociedade. E por aí você já pode imaginar a grande responsabilidade desse gestor. Então, a função do gestor, nós podemos definir aí que é uma função muito ampla. Como eu disse a vocês, o termo gestão ele vai surgir lá na década de 1988, né? Com a Constituição brasileira. 1888, perdão, com a Constituição brasileira. Até lá, no século XVI, século XVII, não se falava em gestão, se falava em administração. E aqui nós temos dois conceitos. Nós temos nós temos a visão de gestão e temos a visão de administração. Vamos ver primeiro aqui qual a visão da administração. A administração lá pensada por Taylor, a administração lá pensada por Fayol, ela estava mais enfocada, um enfoque mais voltado sobre as partes e sua eficiência. Enquanto a gestão, o enfoque sobre o todo e a sua efetividade. Vamos imaginar aqui você em uma floresta. Em uma floresta, você ia observar o que exatamente? Você ia observar as folhas das árvores, os galhos, o caule, enfim, você ia observar árvore a árvore ou você ia observar a floresta. Um gestor aqui, eu diria, que ele ia observar a floresta, ele ia observar um conjunto de árvores, depois ele ia observar o tipo de cada árvore, e observar o formato do seu caule, as suas folhas, os seus frutos. Ou seja, esse era o verdadeiro gestor, era aquele que começava a observar a partir do todo até chegar às suas particularidades. E na escola não é diferente, o gestor é aquele que está envolvido com o todo, mas ele observa todos os pormenores até chegar ao aluno. Então, por que o aluno está ali? Por que ele está aprendendo? Por que ele não está aprendendo? Por que ele está faltando aula? Ou seja, o gestor ele tem uma visão muito ampla. Ele vai observar aí o todo, mas ele não pode esquecer de observar cada elemento em suas particularidades. E quando nós falamos de gestão escolar aqui, nós não podemos esquecer que existe aqui dentro desse contexto, a função está dividida. Nós temos a gestão escolar, nós temos a gestão pedagógica e nós temos, por vez, a gestão da sala de aula. Então, em rápidas palavras, só para a gente entender o que é a gestão escolar. A gestão escolar, ela se ocupa basicamente de 3 dimensões. Qual é? A gestão de pessoas, a gestão de recursos e a gestão de processos. Vamos começar pela gestão de processos. O que é a gestão de processos dentro de uma instituição de ensino? Muito bem. Aqui o gestor, ele tem a função de administrar materiais de consumo e tecnologia, ou seja, todos esses insumos que são necessários para o bom funcionamento da escola. O gestor, lá na gestão de processos, ele vai gerir, ou seja, ele vai fazer com que esses elementos andem, com que esses elementos funcionem. A gestão de recursos, ela está relacionado à observação, à objetividade e à aplicabilidade dos recursos existentes dentro da instituição. Dentro da instituição, eu tenho que gastar os recursos com aquilo que realmente é necessário, com as prioridades. Eu não posso sair gastando com coisas que eu não tenho certeza que é o necessário, que vai dar certo, porque eu tenho pouco recurso. Na hora que esse recurso acabar, tudo vai parar. E eu tenho aqui também a gestão de pessoas, que a gestão de pessoas ela me leva a desempenhar a função aqui de integrar, de apoiar,
de motivar as pessoas. Porque, como eu disse, o gestor ele tem que ter uma visão ampla. E eu tenho que observar quem é o aluno que está desmotivado, aquele funcionário que chegou hoje cabisbaixo, o professor que está lá na sala de aula, mas está desmotivado. Então, cabe ao gestor, que é o gestor pedagógico, mas que ele faz essa função, ele desempenha essa função, motivar essas pessoas. Então, ele é, acima de tudo, um motivador. Ele vai inspirar as pessoas através do seu exemplo, através de suas ações, através de sua conduta. Então, a gestão escolar, ela é isso. Ela está dividida em gestão de processos, gestão de recursos e gestão de pessoas. Muito bem. Vamos agora passar para a gestão pedagógica. A gestão pedagógica, ela se divide também em 3 áreas. Nós temos a gestão do currículo, nós temos a gestão da ação docente e nós temos aqui a gestão dos resultados. Dentro da gestão do currículo, o gestor ele tem que estar preocupado em saber o que a escola está trabalhando, que linha nós estamos seguindo, porque na hora que ele for questionado, o pai chegou na escola para matricular o seu filho, ele pergunta, diretor. E quando nós falamos de diretor, gostaria aqui de chamar a atenção que quando nós falamos de gestão escolar, nós não estamos falando somente do gestor escolar. Nós estamos falando de todos que estão envolvidos na gestão escolar. E a gestão escolar ela envolve o coordenador pedagógico, o gestor escolar, o orientador educacional, então o supervisor. Então, todas estas pessoas, elas estão incumbidas destas responsabilidades. Então, voltando à questão da gestão do currículo, eu preciso saber o que a escola está trabalhando. Eu preciso ter clareza acerca do PPP da escola, que é o projeto político-pedagógico. É através das ações do projeto político-pedagógico que eu vou consolidar as minhas ações. Eu preciso saber que competências estão sendo desenvolvidas em cada série, em cada ano, quais são as habilidades, quais são as aprendizagens que têm ocorrido, quais as desaprendizagens, o que precisa ser feito para sanar essas desaprendizagens. Então, tudo isso é preocupação da gestão do currículo. A gestão da ação docente, ela está voltada para a ação do professor. Então, eu preciso saber como está a mediação da aprendizagem. Quais são as metodologias que estão sendo aplicadas em sala de aula para que haja ali o aprendizado, para que os alunos da minha escola eles venham a apresentar bons resultados? De que maneira está sendo trabalhada a avaliação? Quais são os métodos, quais são os recursos avaliativos que nós estamos usando dentro da sala de aula? Isso está dando bons resultados? Os resultados não estão sendo o esperado? O que é que nós precisamos fazer para melhorar, para adequar essa realidade? Hoje, o gestor ele tem que estar preocupado com a saúde emocional, tanto dos seus funcionários quanto dos seus alunos. Então, a afetividade, ela torna-se base fundamental dentro desse processo. Na escola tradicional, a figura do gestor era aquele que, ao invés de passar confiança, ao invés de inspirar, ao invés de motivar, ele é a figura que punia. Então, o gestor ele era visto como o general da situação. Hoje não, ele é aquele que está ali para ouvir, para aconselhar, para direcionar, para fazer com que todos façam aquilo que lhe compete de uma forma prazerosa. Então, essa é a função do gestor dentro de uma escola. E, por fim, nós temos aqui a gestão dos resultados. Um ponto muito importante, porque a sociedade ela cobra a gestão dos resultados. Ou seja,
está relacionado aos indicadores de qualidade. Aqui são as avaliações externas. Ou seja, nós temos várias avaliações. Esse ano, por exemplo, nós estamos em um ano atípico, onde as avaliações externas elas já não terão tanto peso, porque nós estamos vivendo em tempos de pandemia. Nós nem sabemos mesmo se essas avaliações terão tempo de acontecer. Por exemplo, estamos vivendo aí o dilema do Enem, né? Que é uma dessas avaliações externas e que terá que ser adiado. Então, a gente tem aí esse ano um ano atípico em relação aos indicadores de qualidade, mas nem por isso o gestor ele vai poder relaxar, porque nós temos que dar conta de um produto de qualidade ao final. Então, a gestão de resultado ela está relacionada aos índices de aprendizagem, de resultados que aquela escola ela vai ter que apresentar. E o outro campo da gestão é a gestão de sala de aula. A gestão de sala de aula, ela também vai se dividir em 3 elementos, que é a gestão da aprendizagem, a gestão de condutas e a gestão de interação cultural. Dentro da gestão da aprendizagem, o gestor ele tem que acompanhar o planejar, a ação do planejamento, ele tem que acompanhar a mediação, de que forma os conflitos que surgem dentro dessa instituição, porque uma instituição de ensino, ela tem os seus conflitos internos, existem ali pessoas com pensamentos, com ideologias diferentes, e isso pode gerar conflitos. Então, de que forma esse gestor ele vai mediar esses conflitos a fim de minimizar os efeitos negativos? De que forma esse gestor ele vai definir, como eu já falei anteriormente, o processo de avaliação daquela instituição? De que forma serão avaliada a aprendizagem? De que forma a avaliação ela é colocada dentro daquele ambiente? Como uma medida, ela é colocada como um elemento que vai servir de análise para a postura do professor. Em quem a avaliação vai estar focada? No aluno, no professor? Na nota ou no seu planejamento? Então, tudo isso são definições que acontecem dentro da gestão da qualidade. A gestão de condutas, ela diz respeito às regras. Quais são as regras que são estabelecidas pela escola? Quais são as regras que estão estabelecidas pelo professor? Porque a escola, lá no seu regimento, existe um conjunto de normas, de regras que devem ser seguidas. Porém, cada professor, cada sala de aula, ela tem regras específicas. Os contratos que são estabelecidos ali entre o professor e o aluno, as assembleias de classe que são criadas, que são elementos fundamentais, principalmente dentro da escola pública, que a gente tem um público muito amplo, muito diversificado. E, por fim, nós não podemos esquecer da gestão da interação cultural, que aqui nós vamos ter aquela preocupação com a linguagem. A escola, ela tem que trabalhar a linguagem da sua comunidade local. Não adianta a escola falar uma língua e a sociedade que ela está inserida falar outra, porque não vai haver ali um feedback, não vai haver uma interação mais ou menos equilibrada entre essas partes. As condutas, os códigos de condutas, as crenças e, acima de tudo, a visão de mundo. Então, o gestor escolar, ele precisa conhecer além da realidade que ele está vivenciando. Ele tem que ter uma visão bem ampla de todo o processo, porque ele é alguém que vai estar ali para mediar as situações. Aqui nós temos esse exemplo que trata. O foco da gestão educacional é a afetividade interativa de todas as áreas de ação, visando a formação adequada do aluno. Ou seja, o principal foco da gestão, uma boa gestão, é a formação do sujeito. Porque a nossa preocupação maior
são com as aprendizagens. E aqui que nós temos que desenvolver, enquanto gestor de uma instituição, algumas competências. Então, competências essas que, se nós fôssemos voltar lá à administração, nós iríamos encontrar Katz, né? Que ele fala de 3 competências que, trazendo para a gestão escolar, elas são muito importantes, que é a competência técnica, a competência comportamental e a competência estratégica. Então, essas 3 competências, técnica, comportamental e estratégica, são 3 competências essenciais ao gestor escolar. Dentro da competência técnica, o que o gestor precisa desenvolver? Ele precisa conhecer o funcionamento da escola. O funcionamento da escola como um todo. Quais são as metodologias que essa escola ela aplica? Em relação à infraestrutura, tudo tem que ser pensado com uma finalidade, até mesmo a pintura da escola. O diretor vai pintar a escola. Ele tem que fazer uma pesquisa e saber por que pintar de determinada cor. O que pode ser colocado aqui, o que não pode ser colocado. O que precisa fazer na minha escola de acessibilidade. Uma vez que a escola hoje é a escola inclusiva, então essa ideia da infraestrutura, ela precisa ser gerenciada pelo bom gestor e é uma competência técnica. A gestão financeira. Sabemos que as escolas públicas, elas têm recursos provenientes do governo federal, que é para a manutenção do prédio, para o bom funcionamento do ensino. Então, o gestor, ele precisa lidar com esse campo que é os recursos financeiros. E o marketing, que é a propagação dos trabalhos dessa escola. Marketing ou comunicação, como algumas preferem chamar. Dentro da competência comportamental, o gestor escolar, ele precisa saber como lidar com as pessoas. Precisa saber compreender, precisa ser aquele que sabe motivar, que sabe inspirar, porque ele é o líder maior. Imagina só, um gestor que chega lá, se tranca na sua sala, ele está desmotivado, ele está cabisbaixo. De que maneira vai se comportar o resto da escola? Então, ele tem que ser aquele que está sempre de bem com a vida. Ele tem que ser aquele cara que tem humildade para conversar com todo mundo, para ver o que está acontecendo, ver quais são as necessidades e procurar ajudar cada um de maneira que venha a sanar aquela dificuldade. E a visão estratégica, que é a visão de mundo, é o conhecimento. A competência da estratégica, ele se refere ao conhecimento de mundo. Ou seja, eu preciso conhecer o que está acontecendo lá nas escolas de outros países, o que está acontecendo com os professores nesse momento, qual é a postura do professor no Brasil nesse momento, quais são as maiores dificuldades que eles estão enfrentando dentro da minha escola, quais são as dificuldades encontradas pelos meus professores, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades. Então, essas 3 competências, a competência técnica, a competência comportamental e a competência estratégica, são competências fundamentais para quem quer ser um bom gestor. Temos aqui também o papel do gestor como líder de sua equipe. Então, nós sabemos que liderar, aqui nós podemos buscar o sentido da palavra liderar, e o papel do líder é liderar. E liderar nada mais é do que buscar a excelência e conduzir um grupo em direção ao alcance de determinados objetivos. Então, se liderar é buscar a excelência, qual é o papel do líder, né? Qual é o papel do líder frente à sua equipe? Então, o papel do líder, ele deve ter algumas habilidades como a capacidade de organização, de interação, de comunicação, empatia, confiança, capacidade de resolver conflitos. Então, quando nós juntamos aqui o líder,
mais o liderar, nós vamos ter quem aqui? Nós vamos ter o gestor escolar, porque o gestor, a função dele é gerir e liderar. Então, quando ele consegue fazer a junção, fazer o casamento desses dois elementos, ele consegue aqui desempenhar o seu papel. Liderança. O que significa liderança? É a habilidade de influenciar pessoas para trabalhar entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo um bem comum. O líder o líder escolhido influencia pessoas. As características da personalidade certamente influenciam na aceitação e eficiência do líder. Qualquer pessoa tem condições de exercer e ocupar a posição de líder. Liderança é a habilidade, e a habilidade se desenvolve. Ou seja, qualquer pessoa que tenha um conhecimento em educação, ele pode se tornar um bom líder, um bom gestor escolar. Para tanto, isso requer dele uma postura mais solidária, mais humilde, aquele que realmente está focado em objetivos, aquele que busca se cercar de conhecimentos. Então, acho que o pior mal de um gestor é ele achar-se o centro das atenções, ele achar que detém ali todo o poder, todo o conhecimento, toda a autoridade, e aí é onde ele acaba se perdendo. Então, o gestor ele tem que ter a capacidade de ouvir o que está acontecendo em cada setor do seu departamento, ver o que as pessoas ali estão necessitando, quais são as dificuldades, de que maneira nós podemos ajudar. Então, tudo isso é papel de um líder. Poder. O que é poder? Poder é a faculdade de forçar ou coagir alguém a fazer a sua vontade, por causa de sua posição. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer por causa de sua influência pessoal. Ou seja, dentro de uma instituição nós nunca podemos exercer o poder, porque quando nós exercemos o poder, nós nos colocamos como a autoridade máxima. E isso vai fazer com que toda a instituição ela venha a perder muito com isso. O verdadeiro gestor escolar ele procura conquistar as pessoas e exercer a sua autoridade, ou seja, motivar as pessoas a fazer aquilo que precisa ser feito. E por fim aqui nós temos aqui o perfil do líder, né? O líder ele deve ser criativo, comunicador, colaborativo e articulador. Então, é isso que nós temos aqui a respeito da gestão escolar.